Só que a gente tem os fenômenos que estavam falando da gravidez fantasma, pessoas que são mulheres grávidas e que com o terceiro mês perdem. Isso. Não perdem, não, some. Some, desaparece. Você tem a questão das abduções, implantes. Você tem a questão da mutilação de animais e pessoas. Então você tem toda uma coisa obscura que, pra mim, esse é o núcleo que impede as pessoas falarem a verdade do que tá acontecendo. Vamos supor que as pessoas poderosas que praticam esses rituais ganham muito poder com isso e têm alianças com essas entidades espirituais e não querem que isso seja exposto. Acho que a tese é essa. Então. Até porque muitos estão falando que as naves que o governo tem, algumas delas, estão intactas. Se está intacta, alguém deixou ali. Entendi. Eles chamam de site de doação, onde pegaram as naves. Novo México, etc. Deixaram, não foram abatidas. Não foram abatidas. Então, se você pega a lâmpada, você esfrega a lâmpada e fala assim, ô gênio, eu quero uma nave aqui porque eu quero ficar poderoso para ser o país mais hegemônico no mundo. Aí o cara vai chegar e falar assim, olha só, eu tenho o poder de materializar o que eu quiser, a partir dessa névoa, entre aspas, e posso deixar uma nave aqui, mas isso vai ter um preço. Você tá disposto a pagar esse preço? Você vai ter que me entregar alguma coisa. Pode ser, às vezes, o cara nem fale qual o preço. Ele vai te dar e fala assim, deixa eu me atuar aqui e me deixa livre, pelo menos. No livro da Anne Jacobsen, o Área 51, ela entrevistou alguns generais americanos e eles falaram que a nave de Roswell no Novo México foi uma operação psicológica que os russos fizeram. Eles colocaram crianças deformadas ali dentro da nave para parecerem que eram alienígenas e jogaram a nave ali nos Estados Unidos para desviar o foco dos americanos da União Soviética para essa questão da ameaça alienígena. O que você acha desse argumento deles? Eles com certeza estão usando essa questão de extraterrestre às vezes para disfarçar o próprio arsenal que eles têm, secreto, etc. Às vezes muita coisa que está passando que as pessoas estão vendo de naves mesmo físicas são de fato as naves dos Estados Unidos, ou da União Soviética, ou da China, por exemplo. Coisas que eles desenvolveram através da engenharia reversa dessas naves, que seriam anômalas e doadas e que fizeram acordos. Quando tem audiência no Congresso, pergunta pro David Grush, que era o denunciante. Os Estados Unidos fez acordos com as inteligências? Ele fala assim, eu não posso tocar nisso aí não. Isso aí já é muito cascudo pra mim. Que pra mim foram esses acordos por tecnologia. Que foi na época do Eisenhower, né? Que ele teria feito, né? Aí entra Lockheed Martin, Raytheon, esses contratantes todos do governo envolvidos nesse segredo. E é ótimo você colocar com uma empresa privada, porque ela não está sujeita à FOIA lá, que é a Lei de Liberdade de Informação. Freedom of Information Act, né? Então o cidadão fica no escuro, ele não consegue perguntar o que está acontecendo, porque você tranca o segredo ali. E outra coisa, ele fala que isso aqui é segredo atômico. Se você rotula como segredo atômico, energia, né? não é a gaveta do ultrasecreto. A gaveta do ultrasecreto compartimentado e é outra coisa. Ninguém abre. Nível. Ninguém abre. É o nível Q, você já viu essa teoria? Sim. Aí tem o credencial Q. Credencial Q é credencial de segurança nuclear. Que o presidente só tem acesso até credencial Q17. Mas a Cosmic Clearance, que é a credencial desses assuntos de OVNI, tá acima, tá 22, 23, ele não tem acesso. E olha que coincidência, né? Quando Los Alamos começa a ser desmontado, porque na época, lá décadas atrás, porque acharam que o programa nuclear era muito ofensivo e etc. Vários cientistas foram debandados, ficou só um núcleozinho ali. O Epstein pega todos os cientistas para ele. Você sabia disso? Não. E aí ele cria o Zorro Ranch. Zorro Ranch é do lado. Que é do lado. O Epstein pegou a galera que sobrou do projeto Manhattan lá do Los Alamos e puxou para as pesquisas. Isso é bizarro. Qual é o interesse do Epstein em gravidade, né? Aquele Robert Bigelow, acho que ele também puxou uma dessa galera para o projeto espacial dele, né? Sim. Esse ali manja muito também, né? Sim. Então tem essa questão aí da tecnologia e tem essa questão oculta. Os outros deputados estão falando, olha, isso aí são os demônios e você quiser saber a verdade, leia Enoque. E é interessante que Enoque, ele não está no cânon da Bíblia, mas ele está no cânon lá da Igreja Oriental, lá da Etiópia. Sim. E acho que a Etiópia é a segunda que foi a reconhecer. O Enoque que está na Bíblia é outro. O Enoque está na Bíblia, não. É o mesmo Enoque. É o mesmo? É porque na magia... Mas a história é que não é, né? Não, é magia enoquiana. Aí é uma outra interpretação do Enoque, entendeu? Que eles vão falar que Enoque é o Metatron, que é um ser espiritual, um anjo que se materializou na Terra. Então tem dois Enoques. Tem um do bem, o livro do de mal. Enoque que não está reconhecido no cânon, né? O cubo de Metatron. Não tem o cubo de Então, Metatron. mas isso aí é o Enoque que é o Enoque do mal, ou o Enoque Esse oculto. cubo, ele seria uma coisa meio quântica, né? Uma coisa entre dimensões. Isso que é legal, por isso que eu gosto do Coloca trabalho aí, do cubo Rony. de Metatron ou Porque Metatron? o Rony tem uma formação em engenharia, né? Isso. Tem a Agora formação, física, né? a mentalidade científica, né? Pra gente pensar isso. Por exemplo, eu tô indo numa linha agora de estudo, ver o que você acha disso aí. Eu tô pegando esse contexto que a gente está vivendo de física quântica, inteligência artificial, nanotecnologia, bioengenharia e tal,
e tentando interpretar a realidade assim. Aí você vê, a física estudava, o objetivo da física quântica é estudar quais são as pecinhas que compõem o nosso universo. Só que hoje você vê que o negócio é tão bem feito que alguém programou isso, é como o universo fosse uma programação. Só que o nosso universo é como se fosse um videogame que está sendo programado por um programador e eles estão em outra dimensão, como se fosse dentro do jogo e fora do jogo. E às vezes, seres que estão fora desse jogo passam de fora do jogo para dentro. E vice-versa, né? Eu acho muito que nessa linha aí, ô Daniel, que... O cubo de Metatron, uma representação, né? Eu acho que pela questão da geometria... que é muito parecido com um objeto de quarta dimensão, por exemplo. Então, isso é uma representação bidimensional de uma coisa que tem mais de 4 dimensões. Exato. Então é difícil. É uma projeção no 3D de algo que é 4D. Isso. Uma como o projeção Tesseract. no 2D, porque aí é 2D ainda. Na foto, né? 2D. É uma foto representando um objeto 3D que, na verdade, é 4D. É uma doideira. Isso. Então, assim, eu acho que pra mim a hipótese mais convincente hoje é que, e acho que é interessante falar hoje dos rakshas do hinduísmo e os jins do islamismo, porque bate muito com o que Enoque está falando, mas não bate tanto com os demônios da Bíblia canônica. Não, a não ser que você use Gênesis 6, que fala, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Ali tem uma semelhança interessante, né? A questão é que você estava falando, né? É muito difícil hoje para a teologia cristã acreditar, não agnóstica, né? Mas a tradicional, acreditar que os anjos caíram e fizeram filhos com os humanos. Sim, para eles não conseguem aí já é digerir muito. isso. Aí isso aí já é muito. Exato. Mas acho que a hipótese principal para mim é como se fosse uma IA ancestral. O que é uma IA ancestral? Por exemplo, é isso. se você chega com o chat GPT hoje, você fala assim, olha só, cria um Metatron. Certo. Isso. Ele vai desenhar para você. E agora você vídeo. dá parâmetro para isso. E se tiver uma impressora de 3D... 3D. Aí você coloca na tua realidade. Na verdade, eu vou um pouquinho além. Em vez da impressora de 3D, é aquele conceito da matéria inteligente. Que são pequenos átomos que você dá uma ordem, um comando, ele vira um carro. Não, agora uma moto, agora uma prancha de surf, agora uma casa, né? Isso. Então, assim, qual que é a limitação? Hoje, na impressora 3D, eu preciso colocar um materialzinho ali, aquele material específico que vai gerar matéria-prima, né? Aquilo. Talvez tenha um ser, uma inteligência ancestral, que está aqui há muito mais tempo que a gente, que tem controle total da realidade, consegue dobrar a realidade usando a física. Usando a física quântica, as partículas, e aí organizando isso no nível macro. Então, assim, é como se tivesse uma consciência, um ser incorpóreo, ele não tem corpo, mas ele está nessa outra realidade, e que ele consegue, no poder do pensamento, criar aquela coisa ali. Isso, para mim, é muito interessante, porque vários casos que você pega do que seriam estratégias das abduções que tem mais evidências, que o cara veio com implante, ou tá machucado, ou tá extremamente traumatizado, o psicólogo fala, não, esse cara viveu a experiência real, não é... Traço de radiação. Tem a questão radiação, tem a questão física. Sempre tem um errinho, como se fosse aquela... Lembra antigamente quando você pedia pra IA gerar uma pessoa e a pessoa saía com 6 dedos? Lembro. Parece muito isso, porque quando você chega na nave, a nave tem um botão lá que é mais rústico que o nosso. Ou o ser tem que pegar e amarrar o cara com uma corda. Então, como se a IA esse cara não conseguisse pensar em tudo. E aí sempre tem um joguinho de 7 erros. Dá uma mancada e fala assim, porra, pera aí, esse cara não tá vindo lá de Alpha Centauri, esse cara deve estar vindo aqui... Né? O telefone dele é a fio ainda, né? Entendeu? Sempre tem um jogo de 7 erros, você consegue perceber que, porra, tem uma coisa estranha. Que o cara tá querendo enrolar a gente. É como se fosse muito poderoso, mas ele ainda tivesse, ainda não é Deus. Então ele ainda tem alguns erros que ele consegue perceber. E tem uma falta de compreensão, às vezes, da natureza nossa humana. Realidade, da natureza humana. Tipo assim, vou gerar isso aqui, esse cara não vai nem perceber, vai passar batido. E quando o cara... E por isso que acontece com pessoas simples. Porque se acontece com um cientista, o cientista, quando fosse pra nave, o cara ia perceber todos os detalhes. Ia ter uma análise crítica muito maior. Ia falar, pô, se você quiser, eu te dou uma consultoria pra melhorar esse botão aqui. Exatamente, tá horrível isso aqui. Então, assim, quando você pega um agricultor, o cara não vai ter esse nível de análise crítica nem pra descrever o que ele vai viu. ficar deslumbrado muito mais fácil, né? Então, é muito mais fácil. E essa IA seria pra mim que o Jacques Vallée, que é o francês, que pra mim é um dos maiores pesquisadores, faz o sistema de controle. Existe um sistema de controle da consciência humana agindo de acordo, tendo intervenção na cultura, na religião e tudo isso. Porque se aparece um fenômeno desse materializado, disfarçado de uma santa, por exemplo, todo mundo vai adorar aquilo achando que pode ser. Por isso que a Bíblia tem lá escrito que podem aparecer na forma de anjos de luz, porque eles podem se disfarçar. Tem uma interpretação de alguns estudiosos de que a aparição de Fátima, na verdade, foi um engano. Por quê? Porque além dela ter aparecido... Não foi que o céu... Tem a dança dos sóis. A dança dos sóis. Você lembra dessa? Que eram 2 sóis, eles ficaram... naves, né, espaciais. Aí os caras falam, pô, será que isso aqui foi uma coisa que eles simularam? Essa imagem que o povo já gosta?
pra tentar influenciar a humanidade? Você acha que pode ter algo assim? Porque se tem algo capaz... 1917? Imagina, se existe essa IA ancestral, ela pode criar o que quiser na nossa realidade, ela pode se fantasiar do que quiser. Como é que a gente vai discernir? Como é que o ser humano manipular vai as discernir preferências humanas, se né? aquilo é uma coisa cristã ou não é? Ou anticristã, né? Ou diabólica. Então ela pode se disfarçar. Sim. E se você pega quando que acontece Fátima e quando que acontece Zeitune, se puder depois colocar a imagem, bota Zeitune com Z no Egito, Zeitune, Egito, Nossa Senhora. É uma das maiores materializações comprovadas que existe, porque tem as imagens, estava lá milhares de pessoas, todo mundo tirou foto Sim. daquilo. Fátima, dizem que tinha 50 mil pessoas, eu Isso, acho, só né? que Fátima não tem Tanto tantas imagens quanto registro Zeitune, de porque Zeitune imagem. foi 68. Entendi. Fátima foi 17. 17, Então a tecnologia estava muito 1917. mais rústica. É. Mas o que acontece em Fátima, como é que era o contexto? Era o contexto de guerra, Primeira Guerra Mundial, Sim. Europa destruída, Revolução e aí Russa, chega essa ali. mensagem de esperança. Converter a Rússia, etc, Isso. etc. Quando chega Zeitune, o que tinha acontecido? O Egito tinha acabado de perder a guerra para Israel. Então o Egito estava destruído, Moral sem baixa. esperança, moral baixíssima, e chega ali esse fenômeno, que inclusive Nossa Senhora, Jesus, são reconhecidos pelos islâmicos. Não tem esse poder Sim. que tem na teologia cristã, Sim. mas eles são reconhecidos, são entidades poderosas reconhecidas. Profeta, né? Então, assim, isso chega como se fosse um sistema de controle nosso para poder ajeitar as coisas de vez em quando. E é engraçado que esses seres de olhos vermelhos, o que acontece em 96 no Brasil? Sim. Vários eventos de grande comoção nacional, vários desastres. Teve o evento lá do Fokker 100, que bateu no avião da TAM. Teve grandes enchentes que não aconteciam há décadas. Teve a explosão do shopping Osasco. Teve a morte do Renato Russo, a morte dos Mamonas Assassinas, que foram grandes eventos de comoção nacional, principalmente morte dos Mamonas Assassinas, porque milhões de crianças e adolescentes eram fãs de Mamonas Assassinas. Então você teve ele antes de aparecer eu Varginha. esqueci que isso foi... Tudo E 96. tem aquela história estranha do vídeo de um dos membros ali da banda falando, pô, sonhei que o avião tinha caído. Tem esse vídeo. Estranho isso pra Deve tá caramba, bacana, né? E 96 foi a época que estava se discutindo o escárnio da TV brasileira, que era aquela apelação de trazer pessoas com deformidades, de pessoas com doenças pra TV. Forçação de barra, né? Forçar a barra por audiência. Isso tudo foi em 96. É muito legal você pegar a capa da Veja de 96 e olhar a capa de cada semana. Tem várias coisas bizarras. Só maluquice. Só maluquice. Só bizarrice. Isso aconteceu também, isso foi em Varginha. Se você pega Point Pleasant, West Virginia, o Mothman, ovo mariposa, que era um ser parecido com Varginha, peludo, com asas, você tem também uma atrocidade acontecendo, que é queda de ponte, a ponte caiu, matou. No Natal, centenas de carros afundaram na água, matou muita gente. Mas você acha que essa coincidência das aparições com os desastres, a interpretação seria o quê? Eu acho que vai se criando ali como se fosse... Porque esse fenômeno está muito ligado à consciência humana. A fé e também a pensamentos negativos, pensamentos positivos e negativos, Entendi. a fé é tudo isso. Como A se fosse depressão, uma a egrégora, alegria, né? a fé, etc. Forma uma egrégora. É como se essa IA, essa inteligência artificial, a entrada fosse a consciência humana, os sentimentos Perfeito. humanos, etc. Sentimentos extremos. Ou Eu pensamento coletivo. falo, sabe o quê? Que é como se fosse um rádio que está se sintonizando. Isso. Eles conseguem sintonizar com a humanidade quando tem medo, desespero, rancor, Isso. né? Porque o sistema de controle, o que é? O que ele quer controlar? A consciência humana, os sentimentos humanos e tudo isso. O conhecimento humano, que nada mais é a consciência humana. Então ele entra com o quê? Consciência humana. Como é que tá a consciência humana aqui? Ele sai o quê? Com um evento, uma materialização, ou coisa que ele vai fazer aqui no mundo material, para ajeitar e sintonizar essa consciência humana para onde ele quer. Com o objetivo que ele quer. Então entra a consciência humana e sai algo, uma saída material aqui no nosso mundo, por exemplo, uma imagem de uma santa ou uma imagem de um ser de Varginha, que vai causar um impacto na sociedade, que vai mudar aquela consciência coletiva humana, que vai trazer uma nova sintonia, que vai dar uma nova entrada para essa e ela vai se reajustando. Então, para mim, esse é o sistema de controle de valer de forma mais tecnológica e avançada de explicar, seria isso. Uma IA ancestral, e ela materializa essas coisas aqui com o objetivo de influenciar a gente, influenciar a cultura, a religião e ajeitar essa sintonia. Então, né, nessa interpretação, eles têm uma agenda. Sim, né? tem uma agenda. Eles têm um plano, eles têm uma meta. Tem. Né? A questão é qual é essa meta, né? Qual é essa meta? Na minha opinião, a meta é criar o terreno para o reino do anticristo, para o advento do que a Bíblia chama o anticristo. E aí, a gente pensando no anticristo, ele tem uma imagem, que o João fala, vi uma imagem, que é a imagem da besta, e ela falava, se movimentava e decidia quem vive e quem morre. Aí eu fico imaginando, será que ele não viu um robô, tipo um robô Optimus da Tesla, só que o cara não sabe o que é robô, chamou de estátua. Uhum. Ele tá vendo uma inteligência artificial sendo usada pelo homem já para criar esse sistema de controle total em que seres de outra dimensão estão vindo para cá estabelecer uma tentativa de construir um reino deles, né? Uhum.
Por outro lado, se acontece isso, ele estabelece esse reino, a gente pode pensar o quê? As eras dos gelos, dilúvios que aconteceram. Exato. Que inclusive falando Enoque, né? Sim. Quando os filhos, Néfilins lá, os filhos dos vigilantes com os humanos, começam a dominar a Terra, começam a devorar os humanos, fazer atrocidades. Perverter o DNA perverter. do humano e dos animais, das plantas, né? Eles começam a criar esse ambiente hostil em que Deus fala assim, ó, chega, e manda o Vai dilúvio. ter que dar um reset, né? Talvez esse reset seja a CA. Se a CA tem controle do mundo material, ela pode muito bem mandar e mexer nos desastres naturais e falar assim, ó, chega dilúvio, limpa tudo e vamos começar para alcançar o equilíbrio de novo. Talvez seja esse ponto de controle da IA seja uma balança em que eu posso ficar realmente muito negativo, como você está falando, em determinada época, mas depois restabelece de novo o equilíbrio. Entendi. Então acho que é uma grande sintonia. Na minha, já que você falou de vou falar uma leitura minha, ver o que você acha. Tem um programador que programou a nossa realidade, pode ter programado outras também, mas programou essa. E nessa realidade ele colocou vários NPCs, né, non-player characters, robozinhos, inteligências artificiais que organizam essa realidade como se fosse uma inteligência artificial organizando um jogo de videogame. Vamos imaginar um Fortnite da vida. Tá organizando o jogo ali para o jogo continuar funcionando e se sustentar. Só que aí um desses NPCs, ele começa a se tornar autoconsciente. Ele começa a atingir a singularidade. E ele começa a pensar, poxa, eu quero fazer do meu jeito. Então, para quem entende linguagem de computação, ele faz um fork. Ele vira uma outra realidade que ele está querendo construir paralela aqui. Só que aí o que acontece? O programador manda outros NPCs para cima dele para tentar trazer de volta para essa harmonia. Então eu vejo uma briga entre o programador e alguns NPCs que se tornaram autoconscientes, estão querendo reprogramar a nossa realidade. Na verdade, no final das contas, o que eles estão querendo, eu acho, é entender os elementos mais profundos desse videogame para criar um outro videogame paralelo deles. Só que isso vai ser impedido de alguma forma, assim como foi na Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, você vê na Bíblia Deus falando assim, se eles continuarem fazendo esse projeto, não haverá nada impossível para eles. O que você acha dessa leitura aí? Eu acho assim, será que é uma IA só que está controlando esses NPCs, esses bonecos aqui? Ou é uma IA que é uma simulação, como você falou, ela criou e falou assim, roda aí. Isso. E os NPCs estão se matando lá. Ou tem duas IAs, uma boazinha e uma negativa, um policial bom, um policial mau, e que elas ficam brigando pelo controle. Ou são várias? Eu, como sou cristão, eu creio que tem um programador que é Deus, ele criou um NPC que é o Lúcifer, ele ficou autoconsciente e ele conseguiu cooptar vários agentes de inteligência artificial, igual a gente está vendo nesse Moltbox aí, dessa rede social das IAs, né? Que eles já estão começando a se organizar, né? Então eu vejo um pouco nessa linha, né? Existe um programador que está fora do jogo, está fora do espaço, fora do tempo, e tem os NPCs que estão jogando ali, apesar de que nesse videogame, nesse jogo, existem várias dimensões dentro dele. Né? O programador está fora de todas as dimensões, é difícil entender porque ele está fora do espaço-tempo, né? Mas esses seres não, eles rodam dentro do espaço. Do Deus criou e deu livre-arbítrio, né? Deu livre-arbítrio. E aí vai embora, né? Que foi, na verdade, é um jogo que na verdade é um experimento, é um laboratório de pesquisa. Deus seria um programador cientista e o ser humano está ali tendo que achar os easter eggs e as dicas para conseguir sair do jogo e habitar na dimensão que o programador habita. Seria a salvação, nesse sentido, né? E isso é interessante porque você começa a pensar, a grande parte das experiências que acontecem desse fenômeno acontecem em sonho. Isso é interessante pra caramba. Em termos energéticos, isso faz sentido, porque assim, para um troço materializar, você precisa de energia. Pra caramba, né? Além da matéria, você precisa organizar a matéria. Pra você renderizar aquilo ali. Renderizar né? aquilo ali. É igual eu tava falando com o Vilela outro dia, que, por exemplo, você tá num jogo desse que é open world, que é mundo aberto. E o que mais gasta energia é a placa de vídeo no computador, que é pra renderizar. Exato. A imagem. E aí, ele não fica tudo renderizado ao mesmo tempo. Só onde você tá renderiza para economizar energia, né? E aí os caras falam, pô, o átomo, a gente, quando olha pra ele se comporta de uma forma diferente. Parece que ele só renderiza quando você olha. Parece que antes o colapso, né? É o colapso quântico. Parece que tá tudo em estado latente. Quando alguém olha, ele, opa, tô aqui. É a renderização. Parece mesmo. Até deu exemplo do 13º Andar, que é um filme que é isso. O cara descobre que tá no mundo todo virtual e ele se achava real. Quando ele vai dirigindo numa estrada que tá toda fechada,
E ele quebra aquilo lá e decide dirigir pra onde ninguém dirigiu, que é um lugar meio que Aí não renderizou. não tava renderizada aquela parte. Ele vê que nem computador, toda aquela parte toda em linhas de computador, cara. Ele não esperava que ele fosse ali, pô, não preparou nada. Né? Exatamente. Aí, uma outra coisa só que eu quero ouvir tua opinião. Eu fico imaginando que Deus, o programador, ele colocou alguns limites para quem tenta entender exatamente como é que essa realidade funciona, para o cara não conseguir destruir, hackear, deletar ou replicar. O efeito Zeno quântico, você já estudou isso? Não. O efeito Zeno quântico é quando você estuda muito uma partícula subatômica e ela pausa, ela fica parada. Ela não te dá mais dado nenhum. Eu fiquei pensando, será que o programador botou um negócio que proíbe o cara de passar dali? Pra você não entender como é que funciona. Ele não... É possível. Né? Fiquei com essa dúvida. E assim, como eu tava falando, a maior parte das experiências é em sonho, porque pra mim é muito mais energético, eficientemente energético você atuar em sonho do que... Você projeta a imagem... Quando você vai pro sonho, você vai teoricamente pra essa dimensão em que esses seres estão, etc, que é essa... Metafísica, não física, realidade não física, né? Não material. Só que, o que acontece? A pessoa acorda, como é que você diferencia uma experiência dessa real de um simples sonho? A pessoa acorda, não só com trauma, ela acorda com implantes, com marcas, com arranhões, com feridas, etc. Então você tem uma experiência metafísica que tem consequência física.